Olá, Edna de Oliveira por aqui. No vídeo anterior, eu abordei a questão do quanto as práticas parentais influenciam no desenvolvimento da criança. Os padrões são muitos, mas aqueles que eu abordo no livro são superproteção, autoritarismo e controle psicológico. E como psicólogo do comportamento alimentar, eu não poderia deixar de abordar no livro a questão do quanto as práticas parentais também podem fazer com que no futuro bem próximo a criança desenvolva transtornos alimentares. São dois polos muito perigosos e também muito tênues na questão alimentar, principalmente porque se trata de criança. É comum os pais quererem alimentar bem os seus filhos e não existe nada de errado nisso. Afinal, a criança precisa comer e isso é apenas uma das necessidades básicas dela, alimentar-se. Outro comportamento que pode fazer com que a criança desenvolva transtornos alimentares é fazer com que ela coma forçadamente. É muito comum declarações do tipo: mamãe vai ficar triste se você não comer tudo. Ou só vai comer sobremesa se deixar esse prato limpo. Ou só vai brincar depois que comer tudo. E as duas últimas mais pesadas: se não comer tudo, vai ficar de castigo e pior, vai apanhar. E é claro que esses são apenas alguns dos exemplos que eu trago. Tem muito mais no meu livro. Agora, você percebeu o quanto de símbolos você colocou nesse prato de comida, neste momento da alimentação? Agora, o que você menos ensinou foi fazer com que a criança reconheça nela os sinais fisiológicos da fome, que é isso que todo ser humano precisa aprender. E é isso que nós chamamos de comportamento alimentar. Ele é ensinado durante a infância. Agora, que tipo de transtorno a criança pode vir a desenvolver? Pode ser anorexia, bulimia, as diversas compulsões alimentares. E é claro, é bem verdade que nem tudo é culpa dos pais, né? Nem tudo está na vivência familiar. Calma, seria um erro culpar somente a família por esses transtornos que muitos jovens e adolescentes têm sofrido. Ainda que, como vimos, a dinâmica familiar e o papel dos pais seja bastante importante, não deixa de ser possível que os adolescentes também possam sofrer algum transtorno alimentar em uma família em que não existam os condicionamentos que eu citei anteriormente. É sabido que a baixa autoestima, especialmente na adolescência, como insatisfação com o corpo, com a aparência corporal, e ela pode ser multifatorial. Ajuda da moda, da mídia, da internet. Isso contribui muito para que milhares de jovens e adolescentes caiam na armadilha do corpo perfeito. E isso tem trazido consequências gravíssimas em nossa sociedade. E nesse viés pode vir outros transtornos, como a depressão, transtorno bipolar, que pode contribuir para que esse adolescente use como prêmio ou castigo de maneira sistêmica aquilo que aprendeu na infância. Ele pode compor uma dieta muito prejudicial para o seu corpo, baseada em períodos alternados de compulsão por comer e depois fortes restrições alimentares. E nesse período, que é o período da adolescência, a comunicação entre os pais e os filhos tende a ficar mais difícil, porque os próprios adolescentes se fecham em seu mundo e não querem mais se comunicar com os pais ou a família. E agora, repreender, castigar e não compreender o que o adolescente está passando pode piorar ainda mais a situação. A abordagem mais assertiva neste momento é a comunicação aberta. Ela é mais acessível, com muito amor e muita paciência, para que o adolescente baixe a guarda, dê abertura a esses pais, volte a confiar neles e aceite ajuda profissional. Inclusive, nós, psicólogos, orientamos que os pais, se eles estiverem com muita dificuldade de acessar um filho, que ele procure a ajuda de um profissional. E ele vai aprender técnicas, ferramentas que o ajudarão a compreender melhor o que o filho está passando naquele momento. Esse processo é muito difícil. E o que mais ele precisa neste momento? Ele precisa ser acolhido. No
No caso da superproteção, a mãe pode se tornar excessivamente atenciosa, que não consegue esperar que o filho sinta sede ou fome e fique o tempo todo oferecendo a ele comida ou bebida. Por outro lado, isso também pode ser uma forma que ela encontrou de se mostrar amorosa e atenciosa com os filhos. Ou seja, é a maneira que ela demonstra amor. Porém, é sabido que essa prática faz com que a criança não consiga desenvolver o autoconhecimento sobre as demandas do seu corpo. E por sua vez, os filhos também ficarão inseguros na hora de fazer as suas escolhas do que comer ou beber, pois não conseguiu desenvolver a sua individualidade e não foram incentivados a se descobrirem como pessoas eficazes. Agora, eu quero aproveitar também divulgar o meu curso que estou lançando pelo Telegram sobre transtornos alimentares e comportamento alimentar, que vai ter duração de 20 dias e é totalmente gratuito. Vai se iniciar no dia 5 de maio, então deixe seu contato e não esqueça de se inscrever no meu canal.